Feliz sábado a todos os nossos amigos da Escola do Pensar, todos aqueles que nos pertencem, alunos, pais, familiares e também os nossos funcionários da escola. Em especial, sempre estou lembrado daqueles que nos colaboram com este trabalho de fazer gravações. Hoje, 12 de 8 de 2022, sexta-feira, quando agora começa o pôr do sol e, consequentemente, o sábado. O nosso título de hoje são Falsos Mestres, Seu Caráter e Obras e Justo Juiz. É o título que eu encontrei aqui na Bíblia, é a respeito aqui do segundo capítulo da segunda carta de Pedro. É uma carta esclarecedora, séria, que está acontecendo nos nossos dias. Há 2000 anos atrás escrita, mas que hoje chega a nós com uma fidelidade extraordinária. Oremos. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Mais uma vez aqui estamos pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê o Santo Espírito para que possamos transmitir essa mensagem que vem da Tua Palavra a todos aqueles que eu quero ouvir. Pai misericordioso, estejam conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, segunda epístola de Paulo, no capítulo 2, fala assim, no verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre os falsos mestres, os quais, introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto que renegam o soberano Senhor, que resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. O apóstolo Pedro, inspirado, ele está falando aqui de coisas que acontecem agora. No passado houveram falsos profetas e hoje também. Nos nossos dias é o que mais nós encontramos. Pessoas que estão pregando a palavra de uma maneira não inspirada pelo Espírito de Deus. E continuando ele diz assim, muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Será maculado o caminho da verdade daqueles que querem seguir. Que interessante. Nós que seguimos a palavra de Deus, seguindo a Cristo, precisamos tomar cuidados para não sermos enganados por aqueles que, de uma maneira falsa, pregam um evangelho que não é verdadeiro. Diz ainda, também movidos pela avareza. O que será a avareza? A avareza é um amor exagerado ao dinheiro, além daquilo que o dinheiro serve. Farão comércio de vós. Será que estamos vendo isso hoje, meus prezados? Com palavras fictícias, para que eles, o juízo lavrado a longo tempo, não tarda em sua destruição, não dorme. Ela está presente e vai chegar, e nós temos que levar a sério tudo aquilo que ouvimos para praticarmos a vontade de Deus. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitaram no inferno, esse inferno aqui não é o lugar que queima. Inferno aqui é desprezo, é lugar de prisão, aonde os espíritos muito ruins, que não podiam nem mesmo sequer ficar tentando a terra, eles foram presos para que não agissem. Os entregou a abismo de trevas, reservado para o juízo. Eles ainda estão presos num abismo em trevas, reservados para um juízo vindouro, que é a destruição, quando chegar o momento. No verso 5 diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Reduzindo a cinzas
as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, como exemplo a quantos venham a ver amplamente. A Bíblia relata esses fatos para que nós possamos ver aquilo que Deus tem ainda reservado para aqueles que desobedecem. Muitas vezes esquecemos de estudar sobre dilúvio, Sodoma, Gomorra, e a gente escuta isso apenas como histórias e nunca levando a uma seriedade que ainda se repetirá nos dias futuros. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles que insubordinados. Porque este juízo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua vida justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. O verso 9 diz assim: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqueles que pensam que vivendo uma vida justa são esquecidos de Deus, não. O Cristo está observando cada coisa da nossa vida. Se você resolve ficar do lado de Cristo, fazendo a sua vontade, mesmo que custe muito, Cristo vai olhar para você com compaixão e livrá-lo de toda a injustiça e de todo o mal. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo. Será que isso está hoje se cumprindo? Pessoas que desprezam o governo, que não obedecem, não querem obedecer, querem viver uma vida dissoluta, não de liberdade, mas de libertinagem. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. A autoridade divina, as palavras das Escrituras, elas são feitas para ser obedecidas, nunca desprezadas. E lá em Daniel é dito que os governos são colocados por Deus. Se eles forem maus, é por conta deles. Se eles forem certos, também por conta deles. A verdade é que nós devemos, enquanto possível, enquanto não desrespeitar as leis de Deus, nós precisamos obedecer aos governantes. Isso parece muito ruim, mas precisamos estar atentos para saber onde e o que devemos respeitar os nossos governantes. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa da destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Ele está se referindo aos desobedientes, aqueles que não levam em conta o que é dito pela inspiração. Recebendo injustiça por salário de injustiça, que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas deformidades eles se regalam em suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam-se junto conosco ou convosco, tendo os olhos cheios de adultério e incansáveis ou de insaciáveis pecado, engodando alguns inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza de filhos malditos, abandonando o reto caminho e se extraviando pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana,
refreou a insensatez do profeta. Nós conhecemos a história de Balaão, quando Deus o fez profeta e o inimigo de Israel pedindo que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele ia abrir a boca para amaldiçoar o povo de Israel, mas da sua boca só saía bênçãos. E ele insistiu no pecado da desobediência a ponto de um jumento lhe falar dizendo que ele não poderia passar porque ali estava impedido por um anjo. Leiamos isso que vale a pena. No verso 17 diz assim: esses tais como fonte sem água, como névoa impelida pelo temporal, para eles será reservada a negridão das trevas. Vejamos que aqui há um paralelo de pessoas que obedecem e pessoas que não obedecem. As pessoas que levam em conta a palavra de Deus e os que não levam. Aqueles que estejam sendo fiéis, interessados, vibrantes, procurando saber a verdade, esses serão premiados por Deus com justiça, com amabilidade, com vida eterna. Aqueles, porém, que desobedecerem, mesmo conhecendo, eles, não levando em conta essas verdades, serão destruídos no final. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Devemos tomar muito cuidado em doutrinas falsas. Eles escravizam, eles ameaçam, eles asseguram que estão praticando uma verdade, quando essa verdade não é expressa na palavra de Deus. O importante é que eu e você devemos conhecer a palavra de Deus para poder fazer o quê? Saber se é de Deus ou se não é. Quando alguém, não importa quem, falar algo, devemos provar pela Bíblia se está falando a verdade. No verso 20 diz ainda: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, e tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Quando você conhecer a verdade, procure nela viver, pedindo a Deus esta constante para que você não volte a se desviar do caminho correto. Pois melhor lhe fora nunca ter conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás e apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Eu fico muitas vezes até preocupado e admirado com alguém que nega que a vontade de Deus, através dos seus mandamentos, já foi abandonada. Como poderia Deus dar uma lei e depois revogá-la? Não se trata isso de algumas leis que eram criadas de maneira erradas lá pelos antigos. Mas aquilo que está expresso na palavra de Deus, essas sim precisam ser cumpridas. E não é difícil você compreender aquilo que ainda está em vigor. E no verso 22, o último, diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quando você receber essa mensagem divina, que você foi chamado para cumprir a vontade de Deus, prossiga. E se nas tentações que você tiver, busque a Cristo, e Ele está pronto, através do Espírito Santo, ajudar para que você continue vencendo. Dizem que uma tentação, ela dura no máximo 3 minutos,
e depois ela acalma. E se você nessa hora pedir socorro, você vencerá. Se você não pedir socorro, ela volta a aparecer e você pode ser que seja fatalmente vencido por ela. Permanentemente nós devemos estar entregues nas mãos de Cristo. As tentações vêm, mas nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Lutero disse certa vez que nós não podemos impedir que as andorinhas sobrevoem nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho e morem na nossa cabeça. Então a tentação vem e você precisa, em tempo, pedir socorro para que ela se dissipe e você não pratique aquilo que está com vontade. Se alguém disser que nunca teve tentação, não está falando a verdade. As tentações vêm e são necessárias para que possamos tomar uma posição em favor da justiça ou não. O nosso dever é manter-nos firmes e aquele que permanecer firme até o fim, este será salvo. São palavras do próprio Jesus. Muito obrigado pela atenção e vamos orar agradecendo a Deus por estes momentos. Pai Santo e Eterno, muito obrigado e estamos pelos Teus cuidados. Perdoa-nos, Senhor. Guarda-nos pela Tua justiça. Que possamos, Senhor, ter a firmeza dada pelo Espírito de Deus, para que possamos firmemente estarmos ao lado do vencedor, que isso nos importa. Toma-nos em Tuas mãos, a nós e os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês, é o nosso desejo.